Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos estudar sobre as preposições, uma sugestão que vocês deram nos comentários, eu agradeço muito. Aí vamos estudar um pouquinho sobre preposições, claro que a gente não vai conseguir estudar tudo, porque tem algumas preposições que mudou o significado, aí a gente não usa ele como preposição no dia a dia. Eu vou falar isso quando a gente chega um por um, tá bom? Aí, mas eu falo para vocês, esse a gente já fez uma aula, eu vou colocar para vocês o link. Outro, eu vou falar para vocês que isso vamos fazer a aula daqui a pouco para explicar melhor. Aí, aos poucos vocês vão entender durante a aula, tá bom? Mas antes de começar, gente, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dá um like e faz um comentário, faz uma sugestão, por favor, que você queria saber em árabe, que você queria conhecer em árabe, para eu conseguir fazer mais vídeos, tipo, vou ter mais assuntos, mais temas, né? Aí eu agradeço muito e já vamos começar. Então, vamos começar com as preposições. Vamos começar com o primeiro, que não existe no árabe dia a dia mais. Ele significa fi, né? O que significa fi? Fi no árabe clássico significa in, mas no árabe dia a dia a gente não usa ele como fosse in. A gente usa ele como fosse a de haver, né? De haver. Por exemplo, a gente fala ma fi mishkle. Ma para fazer negativo não, né? Ma fi mishkle. Mishkle. Por exemplo, ma fi mishkle ou ma fi mushkila. Tem pessoas que falam a ou e, dependendo da pronúncia de tá marbuta. Aqui fi significa a. Então ma significa não. Fi não há problema. Esse significado dele no dia a dia. No árabe clássico, ele significa in. Por exemplo, no árabe clássico a gente fala ana fil manzil. Eu estou em casa, né? Agora, temos o próximo. Ele também não existe no árabe dia a dia mais como verbo. Aí, ila. Eu vou tentar escrever como fosse ila. Seria ila. A gente escreve ele assim em árabe, né? Para vocês não ficarem confusos entre... Parece como ela em português, não é ila. Tem hamza aqui. Então, ila no árabe clássico significa para, né? Significa para, mas no árabe dia a dia a gente não usa ele nesse sentido. Usamos ele com mais pronome objetivo ou pronome objeto para fazer seu, dele, meu, né? Aí, mas isso a gente vai ter uma aula específica, né? Sobre essa preposição. Porque como a gente usa ele usando pronomes objetos, seria bom a gente estudar ele nessa maneira, porque vai ter até significado diferente. Por exemplo, quando eu falo ilak, que vamos colocar ak para você masculino, ilak significa uma coisa sua, tipo ilak para você, seu, né? Nesse sentido. Então a gente vai estudar vamos fazer uma aula sobre isso. Então esse não existe no árabe dia a dia mais, né? Existe apenas no árabe clássico. Então como a gente vai usar ele a palavra para no árabe dia a dia? Temos ala. Ala. Ou tem pessoas que falam a. Número 3 é letra Ain. Eu vou escrever em árabe agora, né? E temos la, que é nada mais, nada menos letra L, tá bom? Então ala, tá vendo? Ala eu vou escrever assim. Ala. Letra Ain, como você está vendo, letra Ain, Lam, Alif Maksura. Ou A, apenas letra Ain com acento em cima. Só. Aqui lá, letra L e fatha em cima, tipo acento em cima. Seria lá. Agora, quando letras, a gente pode juntar com umas palavras, né? Mas eu prefiro que vocês não juntam, se vocês vão escrever na letra árabe, porque para mostrar que essa é uma preposição, essa é uma coisa em si, não faz parte da palavra. Então seria muito importante, muito legal a gente conhece como usar, né? Agora, que é a diferença entre eles? Agora em português não temos diferença entre to e for, como em inglês. Em inglês temos a diferença entre to e for. Em português as duas são para. Mas eu vou explicar da maneira mais fácil. Aqui seria to em inglês, tá bom? Aqui significa for, tipo
por, você fazendo o favor. Porque temos dois tipos de para, né? Para quando você vai de um lugar para outro, então vamos usar ala, você tá indo de um lugar para outro, né? E for, tipo, você está fazendo uma coisa favor de alguém, né? Você está fazendo tipo, você está fazendo favor. Eu vou dar um exemplo, fica mais fácil, né? Eu fiquei enrolado para falar, mas tudo bem. Agora, ala, por exemplo, vamos. Ana رايح. رايح significa estou indo. رايح, eu vou colocar H. Aqui letra H, né? رايح على ou apenas a البيت. أنا رايح على البيت. Estou indo à casa. Aqui significa para, né? Nesse sentido significa para casa. Ou como a gente usa lá, por exemplo, أنا اشتريت, eu comprei. Eu vou colocar CH. أنا اشتريت. أنا اشتريت. Por exemplo, cola, Coca-Cola, né? La Bassam. Eu comprei Coca-Cola para Bassam, no sentido fazendo favor para Bassam. Eu comprei para ele uma Coca-Cola fazendo favor para ele. Tá bom, gente? Esses são os dois, né? Agora, a quarta preposição vai ser ala de novo, né? Ala ou a de novo. Nossa, por quê? Porque vai ter outro significado, né? O significado aqui vai ser em cima. Por exemplo, al-kita aqui vai ser em cima ou sobre, né? Então, seria assim: al-kitab, o livro, ala al-tawli. O livro está em cima da mesa. O livro em cima da mesa. Também aqui podemos usar apenas a, né? Mesma coisa de cima. Tá bom, gente? Porque o ala, no árabe clássico, apenas significa em cima. Mas no árabe dia a dia ele vai ter os dois significados. Ou para, quando a gente está indo de um lugar para outro, ou vai ser significado de em cima, tá bom? Estou dando exemplos para a gente saber como usar um pouquinho, né? Depois a gente vai fazer mais vídeos sobre algumas preposições, como eu falei para vocês. Por exemplo, aqui ala. Porque ala, quando a gente vai usar o pronome objeto, seria alek, aleki, alekon, né? A gente vai fazer uma aula sobre isso. Quando a gente usa nesse sentido alek significa para você, para ele, para ela, ou significa em cima de você, em cima dele, em cima deles, né? Nesse sentido. Agora, temos an, letra Ain e letra Nun, né? An. De novo, número 3 sempre eu uso como fosse letra Ain, né? An significa sobre. Por exemplo, Ana حكيت. Aqui o H é letra H, né? De novo. حكيت عن Bruno. Eu falei sobre Bruno. Então, eu falei sobre o Bruno. Tá bom, gente? Agora, vamos usar outro. Preposição número 6. Vai ser min. Temos min. Min também, número 6 aqui, min também ele tem dois significados. O primeiro significado significa de, por exemplo, eu falo assim, Ana min Súria. Eu sou, não existe na frase em árabe, mas vamos imaginar, eu sou da Síria. Aqui vai ser de, né? De lugar.
de lugar. Ou significa há, mas aqui não há de haver, há 5 horas, né? Por exemplo, Ana ساكن ب seria o próximo, né? ب البرازيل من ou vamos falar ano só. من سنة de ano, há ano. Então seria assim: Ana ساكن, estou morando. Bi significa in. Eu ia falar sobre isso agora, o número 7, né? Bi, ou vocês podem escrever pi como letra I, qual vocês preferem. Então, Ana ساكن بالبرازيل, eu estou morando em Brasil. Min, aqui significa há, de tempo. Sene, há ano, tá bom? Então, número 7 também, preposição número 7 seria seria bi, né? Agora, normalmente eu escrevo como fosse letra latina de inglês. Então, às vezes eu fico falando uma maneira, escrevendo na outra um pouquinho diferente. Então, por isso, vou escrever para vocês. Ou assim. Qual vocês acham melhor que seria bi, né? Significa in. Por exemplo, Ana bi al-beit. Ana bi al-beit. Estou em casa. Eu estou em casa. Tá bom? Aí seria bi. Agora vocês vão falar assim: então, fi, aquele que a gente falou, há de haver, no dia a dia, ele perdeu o significado de in no árabe clássico, ele ficou apenas de há de haver. Aquele de árabe clássico, bi, de árabe dia a dia. Na verdade, não é isso, porque os dois existem no árabe clássico. Os dois significam in em árabe clássico. Mas no dia a dia acabamos de usar ele como in, apenas bi, não usamos mais fi, de haver, né? O fi, a gente usa ele como in, a gente usa fi como apenas há de haver, entendeu? Aí a gente vai também, às vezes o fi, às vezes ele tem significado de in, tipo em você, em ele, nela, né? Mas isso a gente vai estudar mais pra frente, tá bom? Agora, temos a palavra bem. Bem. Bem significa entre. Por exemplo, Ana bem. Por exemplo, Ana sakin bem. Ana sakin, estou morando. Bem. Al supermarket, supermercado, né? Supermarket. O letra waw, que significa né? Então, estou morando entre o mercado, o supermercado, por exemplo, makhbaz. Makhbaz, a fábrica de pão, onde as pessoas fazem pão. Ele não é parecido com padaria, mas diferente um pouquinho. Tá bom? O makhbaz. Ou podemos colocar outro nome, outra coisa, por exemplo, bem al-mashfa. Al-mashfa. Então, estou morando entre o mercado e o hospital. Estou no meio, né? Também temos hatta, agora o número 9. Hatta seria letra ha, né? Aqui seria a letra ha. A gente escreve ela na árabe assim, hatta, né? Hatta significa até. Inclusive, em espanhol a gente fala hasta, né? Ele vem de árabe, porque hatta, hasta. Porque os árabes ficaram 800 anos na Espanha, né? Espanha e Portugal. Então seria hatta, hasta. Ou até. Por exemplo, Ana نمت حتى هو, por exemplo, هو سافر.
Ele viajou. Eu dormi até ele viajou. Então, eu dormi até ele viajou. Agora temos número 10 e número 11, são preposições, são fáceis, né? Não muito difíceis. São jua, a gente fala jua, que significa dentro, e barra significa fora. Por exemplo, jua al-bet, e barra al-bet, dentro de casa e fora de casa. Por exemplo, a gente pode falar ana betghada barra al-bet, eu almoço fora de casa. Por exemplo, ou ana dal jua al-bet, eu fico dentro de casa. Por exemplo, né? Essas são as preposições, gente. Aí tem só fi. Eu esqueci de falar quando eu expliquei sobre preposição fi. Eu vou escrever ele em árabe, né? Fi. A gente estudou ele como fosse há de haver, né? Há de haver. Há de haver. Mas ele tem significado também de in, como fosse árabe clássico, mas apenas quando a gente usa pronomes objetos. A gente, na verdade, já fizemos esses pronomes objetos dele no verbo poder, porque o verbo poder no árabe dia a dia, ele é verbo irregular, que usamos preposição fi, e usamos ele para conjugar, né, com pronomes objetos. Então seria fini, eu posso, ou significa dentro de mim, né, em mim, né. Fina significa nós podemos, ou significa em nós. Agora, fic significa entre você, ou em você, ou significa você pode, né. Então, eu vou colocar aqui o link do verbo fi, né, de verbo poder. Aí vocês vão ver ele como a gente conjugou ele. Mesmas conjugações significa em você, em ele, em ela e assim adiante, tá bom, gente? Espero que vocês gostaram dessa aula. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de colocar like, comentar e se inscrever no canal para chegar a outros vídeos, tá bom? Até no vídeo que vem.